Se você trabalha com alguma coisa que você odeia, que você sente que a sua vida está esvaindo pelos dedos, que você não tem nenhuma alegria, que todos os dias você abre os olhos quando acorda e pensa, meu Deus, minha vida é um inferno, eu vou para esse lugar ou vou para essa situação de novo. Fica nesse vídeo, porque faz tempo que eu queria falar sobre isso, eu já vivi isso e eu quero te falar como eu transcendi isso para trabalhar com uma coisa que me faz brilhar os olhos, que me faz sentir que eu tenho um propósito de vida. E se você não me conhece, meu nome é Patrícia Oliveira, eu trabalho na fotografia há mais de 9 anos, eu já vi de tudo acontecer, eu sempre falo, gente, eu já vivi todas as ondas aí da fotografia, já passei por uma pandemia, então fica aqui que nós vamos conversar sobre isso hoje. O nosso trabalho corresponde a uma grande parte da nossa vida, uma parte muito significativa. Inclusive, tem pessoas que ficam mais no ambiente de trabalho do que com seus entes queridos, né? Do que com os filhos, do que com as pessoas que ela ama, com a mãe, com a família. Então, se esse ambiente, se essa situação de trabalho não é algo agradável, você está perdendo sua vida, você está desperdiçando o seu tempo e não existe propósito nisso que você faz. E, consequentemente, isso afeta todas as outras áreas da sua vida. Eu vou te falar por quê. Tudo na nossa vida a gente cocria através da nossa alegria, da nossa energia, do nosso amor por essa vida, sabe? Essa gana de viver, esse brilho nos olhos. Se você trabalha, passa, por exemplo, 8 horas do seu dia e mais as outras horas que você passa pensando em fazer aquilo que você odeia, você automaticamente perde boa parte do seu poder de cocriação, dessa vida, desse brilho nos olhos. Gente, eu vou falar para vocês que eu já comecei a minha vida trabalhando com algo que eu odiava. Eu odiava. Todos os dias eram sem propósito. Eu nem sabia, eu nem tinha consciência de que uma pessoa poderia gostar de um ambiente de trabalho e amar aquilo que faz e sentir totalmente realizada com aquilo que faz. Eu fui muito nova, então logo comecei a ser vendedora de loja. Eu odiava, você não está entendendo, eu odiava trabalhar como vendedora de loja. Mas como explicar para uma pessoa que nunca viu o vermelho como é o vermelho? É impossível. Eu nem imaginava que eu poderia algum dia trabalhar com algo que eu gostasse. Até que veio o caos. E se você está vivendo o caos nesse momento na sua vida, pode ter certeza que esse caos tem um propósito aí, de repente, para te levar a voar voos mais altos, né? Para te levar a patamares que você não imaginou. E aí, nisso eu trabalhei como vendedora, aquelas lojas de telefonia, aquelas lojas de imóveis que tem aquele carnê, né, enorme, vocês sabem. E nisso eu não aguentava mais, eu cheguei num nível que eu estava exausta. A jornada de trabalho, a gente sabe que é muito longa, principalmente para mulheres que têm filhos. Eu não vi o meu filho, né, morando longe do centro da cidade, que era onde eu trabalhava, eu tinha mais o tempo do ônibus. Então, eu era realmente uma pessoa sem brilho, sabe? Sem propósito. Sentia que eu fazia aquilo, mas que não tinha propósito nenhum, era só para ganhar o salário no final do mês e alimentar o meu filho. Então, até que veio o caos. E eu quero falar para você que está vivendo caos na sua vida, para e pensa comigo. Vamos desenvolver um raciocínio aqui, que às vezes esse caos pode ser aquilo que vai te levar para um novo nível da sua vida que você nem imagina. Gente, eu fui parar na Europa, sabe? Um sonho que eu jamais imaginei que eu fosse realizar, e eu realizei depois que eu tomei essa decisão e depois que o caos veio, achei que era o meu fim. Eu tive uma doença, um problema de saúde que chama síndrome do pânico e depressão. Eu estava num nível de estresse absurdo, de esgotamento, sabe? Eu cheguei num nível de estresse, assim, que eu não era um estresse externo. O meu estresse é diferente, ele é interno. Eu ficava muito ansiosa. Não que eu tratasse as pessoas mal, eu continuava mesmo fazendo, eu batia meta todo mês, eu era excelente. Mas eu estava num nível assim dentro de mim que parecia que eu ia morrer. Até que o meu corpo entrou em colapso. Quando o meu corpo entrou em colapso, e aí foi o momento que eu vi que eu precisava ter alguma ação. E eu sabia o caminho? Não, eu não sabia o caminho. E você talvez, provavelmente, também não saiba qual caminho você vai seguir. E esse vídeo nem é sobre fotografia, gente. É sobre qualquer área que você tiver. Se esse vídeo chegou para você, pode ter certeza que alguma coisa que eu queria falar com você através desse meu relato. Mas eu fiquei doente, eu não sabia nem o que eu tinha, porque eu comecei a ter umas crises, né, de pânico, ansiedade, às vezes eu tive até desmaio, sabe, assim, eu tava esgotada, não conseguia nem ficar em pé, não conseguia atravessar a rua, eu emagreci 6 quilos em uma semana, eu fiquei, assim, de um jeito que não dá pra explicar, sabe. E aí, eu lembro que nessa época eu tive que ficar encostada pelo INSS, porque eu não tinha a menor condição de levantar e pegar um ônibus, eu emagreci, de tudo isso aí que você imaginou, tem todo documentado, né, esse momento da minha vida, que eu hoje falo que foi o melhor momento que eu vivi, não por ter sido bom, porque foi muito difícil, só de falar eu já começo a ficar emocionada, mas foi um momento que me levou para um nível que eu jamais iria se eu continuasse lá na zona de conforto, onde eu estava, de desconforto, né. Então, quando eu fiquei doente,
eu não tinha mais nada o que fazer, eu só ficava em casa, dopada, às vezes meio-dia eu não conseguia levantar, né, ali dopada, gente, dopada. E aí eu só assistia os vídeos no YouTube, e por isso que eu tô aqui no YouTube, gente, eu amo o YouTube, porque nessa época o YouTube me ajudou a me curar, sabe? E aí eu comecei a pensar, porque eu precisava ganhar dinheiro, o menino tava lá, né, pra criar, e toda a demanda, eu precisava, gente, eu era muito nova para eu poder simplesmente falar assim, vou entregar os pontos e tô encostada e acabou. E aí, foi quando eu fiz uma oração, e essa oração pode mudar a sua vida. Faça ela de todo o seu coração, sabe? Eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu quero trabalhar em algo. Aí eu fiz as especificações. Por favor, façam especificações mais inteligentes que as minhas. Mas foi muito bom. Eu falei, Deus, eu quero trabalhar com algo que eu goste. Eu quero trabalhar com algo que eu sinta propósito, que eu quero trabalhar com algo que fique próximo da minha casa, porque eu pegava muito ônibus lotado. E assim, eu saí do trabalho às vezes 2 horas depois, eu não tinha chegado em casa ainda. E eu quero trabalhar com algo que eu ganho. Aí que foi o erro da oração. Não faça isso, que eu ganho mesmo o salário do comércio. Gente, por favor, peça um salário mais alto. Porque durante muito tempo eu fiquei ganhando aquele mesmo salário que eu pedi, né? Eu pedi. Mas foi bom, foi bom. E aí, eu nisso, eu estava doente, não saía pelo lugar nenhum, eu comecei a dar uma melhora, porque o medicamento que a gente toma, ele começa a te fazer melhorar. E a minha intenção era melhorar, sabe? Comecei a mudar minha alimentação, comecei a praticar esporte, porque você tem que ajudar o seu corpo a melhorar. Se você está assistindo esse vídeo e você está com síndrome do pânico, depressão, essas coisas, começa a ajudar o seu corpo a se curar. Mas aí, até que um dia, uns pastores lá, do nada, gente, me chamaram para ir num casamento e eu fui de penetra nesse casamento. Quando chegou no casamento, a noiva não tinha fotógrafo. E aquilo me chocou, eu fiquei muito chocada, assim, sabe? Porque ela parou o carro e eu tava bem na porta da igreja, assim. No momento exato que ela parou o carro, e ela falou assim: Você não tem um celular bom para tirar só uma foto? Que era o dia da vida dela. Ela tava vestida de noiva. Você imagina? Ela ali maravilhosa, sabe? Era uma pessoa muito, muito simples, mas era o dia da vida dela, talvez o dia mais importante da vida dela. E aí, na hora, eu falei assim: Mas não tem fotógrafo? Ela falou assim: Não. E aí, na época, o meu celular era, você imagina, né? O celular pior que existe. Aí eu falei com as minhas amigas, as moças que estavam lá, que eu conhecia todo mundo ali naquela igreja, eu falei, tira foto dela, o máximo que vocês puderem. Tinha uma lá que tinha um celular bom, né? Aí eu falei, tira foto. E aí todo mundo fez essa missão de tirar foto, mas aquilo ficou dentro do meu coração. E naquele dia eu decidi, eu vou comprar uma câmera, porque eu conheci muita gente nesse meio. E eu falei, vou pegar esses casamentos pequenininhos, porque eu não tinha condição, gente, de pagar um fotógrafo lá caríssimo. Eu falei, vou pegar esse tipo de evento aqui da igreja mesmo, e vou ganhar dinheiro no final de semana e continuo trabalhando no CLT durante a semana, né? E aí, quando eu tomei essa decisão, aí veio o milagre, né? Se você tomar uma decisão, primeiro faz a oração, pede o sinal, Deus vai te dar o sinal. Aqui já tá a dica, ó, gente, o ouro já tá saindo aqui. Pede o sinal, pede o sinal de todo o seu coração, sabe? Desvincula do celular. Acabou de assistir esse vídeo aqui, se você tiver um tempinho, já desvincula aqui do YouTube, larga o celular para lá, sai para fora, sabe? Existe uma energia acima da nossa cabeça, assim, que tem todas as respostas, sabe? Então, limpa a sua mente e fala assim, Deus, me mostra o que eu não estou vendo, que eu amo e que eu ainda não sei, qual que é a área que eu posso trabalhar, e pede mais dinheiro, que pode me dar renda infinita, fala assim que é melhor, porque a minha fotografia tem capacidade para isso, mas e não precisa ser fotografia, pode ser em qualquer área. Então você vai pedir a Deus esse sinal e fique atento aos detalhes que vai surgir aí, porque vai ter uma organização de eventos aí que você vai ver esse sinal. E aí eu pedi. Na época, como eu estava encostado, meu fundo de garantia estava preso e eu tinha trabalhado já muitos anos de carteira assinada, então tinha uma boa grana lá de fundo de garantia, mas eu nem sabia. Quando eu fiz essa oração, gente, dias depois, o presidente da época foi e mudou a lei lá e todo mundo poderia pegar o fundo de garantia para poder movimentar a economia. Era mais ou menos isso. E aí saiu para mim lá R$ 6.700, que na época, antes da pandemia, dava para comprar uma câmera boa, tá, gente? Ainda dá hoje, mas aumentou bastante o preço de câmera. Quando eu vi esse dinheiro, eu fiquei assim, é o dinheiro da minha câmera. E eu tinha muitas demandas, vocês imaginam, eu tinha muita coisa para fazer com o dinheiro, mas eu falei, é o dinheiro da minha câmera. E eu fui, sabe, focadamente comprei a câmera e já comecei a ganhar dinheiro. E uma câmera, por mais que tenha um investimento inicial alto, ela se paga muitas vezes. Então a minha câmera logo se pagou e eu comecei a fazer as contas, né? 4 finais de semana que eu trabalhar e fizer uma festa, eu já ganho mais do que o salário do comércio. Então, eu achei mais vantajoso depositar a minha energia e o meu tempo e os meus estudos naquilo. Então,
Eu contei a minha história sobre fotografia, mas não é sobre fotografia esse vídeo. Esse vídeo é sobre você que, de repente, tá aí, odeia o que faz, não sente propósito e quer mudar de vida, quer mudar a direção da sua vida. E eu te falo com certeza, a profissão que você trabalha, o trabalho que você desenvolve, que ajuda a vida de outras pessoas, pode mudar completamente o curso da sua vida. Então, esse vídeo é sobre isso. Se você odeia o que você faz, larga esse celular agora, sai para fora, respira, sabe? A respiração profunda tem um poder e pede a Deus essa orientação e fica atento aos sinais. Eu tenho certeza, ninguém que chega para Deus com o coração verdadeiro. E Deus, não falo de Deus dessa forma que todo mundo vê, eu falo dessa inteligência maior, sabe? Que está acima de nós e que sabe que você veio aqui na Terra para alguma coisa e que vai direcionar você. Faça essa oração e fique atento aos sinais nos próximos dias. Depois você vem cá e comenta aqui. Pode salvar esse vídeo que você vai vir comentar e Deus vai te colocar num caminho extraordinário. E você tem capacidades, dons e talentos que você nem sabe e você nem descobriu ainda. E você ainda vai descobrir eles.